Uma boa noite. Vamos iniciar mais uma aula de planejamento de marketing. Hoje é segunda-feira, que dia que nós já estamos, né? 13 de dezembro. Então, como a gente comentou no primeiro Oi, é a nossa última semana letiva. Depois vocês entram com um recesso um pouquinho maior que o nosso, para vocês darem uma descansadinha, né? E no dia 10 de janeiro, nós retornamos, certo? Então, pessoal, até agora, o nosso conteúdo, a gente já trabalhou com 2 P's. 2 nós já terminamos. Então, nós já vimos toda a parte do conteúdo de produto e todo o conteúdo de preço. A partir de hoje, a gente começa a falar sobre a promoção. E eu tenho 2 propostas para a gente pensar. A primeira delas é que a gente não vai avançar em todos os conteúdos, eu vou explicar por quê, né? Porque a gente tem uma subdivisão e vai ficar ainda uma parte para quando a gente retornar lá em janeiro. E eu tenho uma proposta na disciplina de planejamento, que é um livro que os alunos sempre leem, fazem apresentações de trabalhos quando a gente estava no presencial, e eu mudei essa estratégia para a gente ter uma ou 2, depende de como que são os andamentos das aulas para discussão. Então, a gente, inclusive, pode, lá no início de janeiro, como fica mais para o finalzinho, a gente pode, inclusive, fazer uns grupos, fazer um sorteio, não com apresentação, que vocês precisem fazer apresentação em PowerPoint, mas que a gente possa trazer algumas partes daquele livro, e não é todo o livro também, para que vocês apresentem e gere a discussão. Então, o ideal é lançar as ideias, lançar como sendo os títulos, e a gente poder discutir. Essa proposta, ela está no plano de ensino para a gente fazer mais ali para o final de janeiro, ou talvez até pegue a primeira semana de fevereiro. Vamos ver como é que fica esse encerramento dos P's, que daí a gente vai voltar e vai ocupar talvez mais uma ou 2 aulas, mas eu gostaria de já fazer essa proposta. Eu faço depois uma explicação lá no fórum também para vocês, bem direitinho, o material ele fica em PDF, então vocês não precisam ter o livro, não precisam fazer essa cópia, fazer a leitura do próprio livro em PDF, e eu vou indicar para vocês de onde até onde, porque assim, ó, ele é um livro que ele fala uma comparação do marketing com a guerra. Tá? Ele é um livro muito tradicional, só que ele é um livro antigo. Então, todos os exemplos que tem lá, eles são exemplos antigos, mas ele faz toda uma retrospectiva do que aconteceu com a guerra, todas as principais guerras e batalhas, e como que todos eles iam ganhando ou perdendo, como que era a organização, e essa comparação das estratégias, ela vai para as estratégias de mercado. Então, é muito legal como a gente trabalha em planejamento, apesar de vocês lerem assim, a guerra entre as 2 colas, por exemplo, né, Coca-Cola e a Pepsi. O que ele traz no livro é um apanhado mais antigo do que a gente vê hoje. Mas todo o aparato de conseguir fazer uma comparação legal em relação às guerras e mostrar como que aquele que está na frente consegue se defender, como que tu vai atacar, tudo isso vocês vão ver que reflete imediatamente no que nós estudamos relacionado com marketing. Então, é por isso que eu gosto de trazer o tema desse livro para que a gente possa discutir. Então, uma das minhas propostas é que a gente faça mais uma atividade relacionada com promoção, que a gente já vai falar hoje, mas que vocês já possam ir lendo o livro, para não ficar assim a leitura quando a gente dividir ali, quando retornar, para não ficar essa leitura mais pesada, porque daí todos vão ter que ler, né? Até um determinado capítulo, eu vou explicar ali para vocês. E não fica tão pesado no sentido de que daí eu tenho que conseguir ler o capítulo de uma semana para outra, certo? Então aproveitem esse período e comecem a dar uma lida, marcar o que vocês acharam mais importante. Vocês vão ver que é bem tranquilo de entender, porque os exemplos são fáceis e exemplos de empresas que a gente conhece.
aceitam essa proposta, então, de ter uma tarefinha relacionada com o livro. Não é um livro grande, então vocês não vão não vão perder nunca, né? Mas não vão ter que dedicar muito tempo para ler toda essa parte. E sim, vocês vão ver que se identifica diretamente com o tema, porque eu fico com medo de deixar tudo para depois, e daí, é claro, vai ser o critério de vocês. Quem não conseguir fazer nesse período a leitura vai ter que ler, né, dentro da proposta de uma semana para outra, o que é marcado ali para a gente poder fazer a discussão. Mas, então, eu acho que a gente não fica tão atropelado, porque ainda estamos organizando a nossa cabeça para todas essas mudanças, né, de agora para um pouco. Não é o normal, né? Então, é diferente. Nós temos que pensar que, além de toda a questão de estar à distância, da gente fazer as aulas de uma forma diferente, nós também não estamos fazendo essa sequência. Então, quando a gente brinca aqui que todo mundo vai esquecer, mas o pior é que é verdade. Não que vai esquecer tudo, né? Um pouco de brincadeira. Mas no sentido de que, se ficar muito tempo sem ter esse relacionamento com o conteúdo, com o material, ele gera mesmo, a gente perde o fio da meada. Não é comum para nós, no meio do semestre, ter uma parada que demore tanto, né? Então, a gente vai se habituando a essas mudanças, esperando até o período que o nosso semestre possa retornar ao normal, né? Se Deus quiser, tanto normal para a gente conseguir voltar a fazer as aulas no presencial, bem como voltar ao normal da gente ter o período certo. Perdão. E esse período era exatamente quando nós estaríamos, com certeza, terminando o semestre, já fazendo a semana de exames, para poder começarem os recessos, que são as 2 últimas semanas, né? Que para nós, para os servidores, a gente tem a possibilidade de ter uma ou ter a outra, né? Ou a do Natal ou a do Ano Novo. Então, fiquem felizes que o descanso de vocês é maior. É um descanso que vai dar um tempinho a mais, certo? Com preço, pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar? Ou alguma dificuldade em relação à atividade? Ou podemos passar para o próximo? Professor, fiquei com uma dúvida assim, tipo, eu fiz Diga. atividade, mas eu não sei se eu fiz certo. Então, tipo, depois tu poderia colocar um comentário, alguma coisa quando tu for Sim, ler, sim. porque eu não tenho certeza se eu fiz realmente o que era pra Uhum, fazer, sabe? Tipo, eu li o artigo e fiz um texto, uma síntese, um exemplo que eu achei que uhum. se encaixava, mas ainda assim fiquei um pouco em dúvida. Não, pode deixar. A gente manda o feedback, sim. O objetivo era bem esse, Renata, era que vocês pudessem ler o conteúdo, né? Vocês viram que aquela matéria, né? Porque ela é uma reportagem de revista, ela é bem explicativa e traz um estudo, né? Uma nova forma de se enxergar as teorias baseadas no valor, e para a gente poder encontrar um exemplo seria bem fácil. Então, acredito que vocês tenham conseguido chegar no objetivo, mas podem ficar tranquilos que a gente coloca um feedback, sim. Tá? O objetivo era que vocês conseguissem refletir sobre um exemplo que pudesse fechar com aquilo ali. Tá bem, obrigada, prof. Tá, de nada. Podemos então entrar no nosso próximo P? Então vamos lá. A partir de hoje a gente vai falar sobre promoção. Agora eu pergunto para vocês, o que engloba promoção? Pensem assim, ó, a gente já estava lá no início de tudo, pensando no produto. E vocês aprenderam estratégias, aprenderam todas aquelas matrizes, os modelos de análise de portfólio, para a gente poder entender que produto, né, sempre produto ou serviço é mais importante, qual que dá uma maior rentabilidade, qual que sustenta a empresa, como trabalhar com produtos novos. E entramos para a questão do preço. E vimos que o grande diferencial é poder pensar que o preço ele tem que ser refletido em um valor agregado, ou seja, eu tenho que tentar fazer com que as pessoas enxerguem um pouco mais naquilo ali do que simplesmente o que elas estão pagando, né? É R$ 100, é R$ 5, mas o quanto ele representa. Acho que esse período do Natal dá bem para a gente comparar isso, porque agora tem bastante promoção e divulgação, propaganda também, com panetone, com vários produtos de Natal. E se a gente sair para fazer um comparativo relacionado com preço
e com marca e com características do produto, certamente a gente vai ver uma grande diferença. E aí começam as análises subjetivas que nós, enquanto consumidores, fazemos, né? Então, nós temos o poder nas nossas mãos de decidir se aquele produto ou serviço ele vale mesmo, quanto que ele está representado no preço e quais são os seus diferenciais ou os seus benefícios. Por isso que agora, no P de promoção, eu sempre faço essa referência, que é para o pessoal não confundir. Muitas vezes o pessoal pensa que quando a gente está falando nos P's, a gente está falando no P de propaganda, né? Ah, produto, preço, parece que vem propaganda na cabeça. Como a gente vai falar aqui de planejamento, de tentar entender como que podemos nos posicionar enquanto empresa, enquanto cooperativa, então a gente tem que ter bem claro que dentro deste P de promoção, nós temos 3 subdivisões que são extremamente importantes e que são a própria essência do que se fala em promoção. Uma delas que é a propaganda, então por isso aquela resposta, propaganda, né, e marketing é a mesma coisa. Não, marketing ele tem vários elementos e a propaganda é uma das partes de um dos elementos que se chama promoção. Não é difícil, o pessoal sempre alerta isso, porque em alguns livros, e às vezes dependendo do tipo de interpretação que se tem, alguns autores, eles fazem a tradução e colocam como sendo lá na divisão dos 4 P's, mas que daí não ficaria tudo com a letra P, como o grande nome, igual promoção, para esse terceiro elemento, como comunicação. Eu, particularmente, não gosto dessa divisão, porque eu acho que a comunicação ela está ali em todas as ações de promoção. Então, eu gosto de seguir os 4 P's mesmo e chamar esse grande de promoção. Vocês vão ver que Kotler, Dias, esses principais autores, o Dias eu gosto, que ele é brasileiro, mas ele está na bibliografia básica de vocês, é bem legal. Eles gostam de chamar como promoção, mas não é difícil vocês encontrarem outros autores que referendam um terceiro elemento como sendo o elemento da comunicação, mas colocam as mesmas coisas ali dentro. Então, quais são essas 3, para a gente poder se lembrar? Tudo que engloba propaganda, tudo que engloba promoção de vendas e uma parte sobre relações públicas. Então, vejam assim, ó, que quando a gente vai falar de promoção, nós não vamos falar de coisas tão simples. Por quê? Eu já tenho o produto, eu já tenho ele definido com todas as suas características, marca, como que ele vai se posicionar no mercado, e informo um determinado preço. Por esse preço, eu também sei e já tenho como definir qual vai ser a segmentação de mercado, porque eu posso ter, né, um produto com uma diferenciação, um produto que tem um preço mais alto e vou ter que desenvolver diferenciais para ele poder estar naquele posicionamento. Então, tudo isso a gente já fez antes. Quando nós falamos no P da promoção, então a gente tem que pensar o seguinte: é na própria promoção, nesse grande elemento, que nós definimos como que nós vamos fazer a nossa inter-relação com os nossos clientes. No caso das cooperativas, eu gosto muito de retomar aquilo que a gente vê lá no início, que é entender como que a cooperativa está se relacionando com todos os seus públicos, e aí lembrar da essência dela, que são os associados. Por isso, a parte de relações públicas, de como que a gente vai trabalhar a imagem, de como que a gente vai trabalhar a marca. Promoção de vendas são as ferramentas que servem para se vender mais. Para se vender, né? E claro que as empresas vão querer vender mais, vão querer buscar mais clientes. Então, lá nessa parte de promoção de vendas, nós vamos encontrar ferramentas, né? O termo que os autores usam são esses. São ferramentas que desenvolvem a promoção de vendas. Por exemplo, todo mundo associa no popular a promoção como o desconto, né? Como aquela parte que vai gerar um preço menor. Mas o desconto no preço é apenas uma das ferramentas de promoção de vendas. Nós temos vários outros modelos que vão auxiliar para se vender mais.
e a própria propaganda, que aí entram todas as estratégias relacionadas com os meios de propagandas que eu vou utilizar, como que eu vou conseguir chegar até o meu consumidor, e é aí que eu quero iniciar essa nossa conversa. Por quê? Porque se vocês forem olhar todos os livros tradicionais de marketing, eles vão trazer assim, quais são as principais mídias utilizadas, quais são as principais funções ou objetivos da propaganda. Todos eles, essa parte mais técnica, mais teórica, ela não tem mudança. A gente pode continuar olhando sob a mesma ótica. Mas pensem agora, se coloquem nessa posição, tanto de empresa quanto de consumidor, como que a gente se posiciona nesse mercado tão instantâneo, que é o mercado que gerou através de redes sociais e de todas essas mídias. Então, o que a gente via antes? Mídias, como trabalhar com o rádio, como trabalhar com a televisão, como trabalhar com a propaganda das vitrines, né, das lojas físicas, mas o meio digital e a possibilidade que o cliente, ou seja, nós, né, temos hoje de conseguir escolher, ele mudou completamente a forma da gente fazer. Por isso que lá no livro do Kotler, no 4.0, tem uma parte que ele vai falar da promoção e vai falar sobre a promoção nesses meios digitais. O que vocês estão enxergando hoje que parece assim que está um pouquinho diferente, né? O que parece que muda? Eu vou fazer essa pergunta, daqui a pouquinho vocês vão falar, mas eu vou entrar com os principais objetivos da propaganda. Vamos começar pela propaganda que está na nossa cabeça. As propagandas, elas servem para alguns objetivos específicos. E entre eles, o primeiro objetivo, o principal, é informar. O que significa informar? É tentar dizer para que eu venho. Então, todo e qualquer meio de propaganda, ele informa. Ele diz para as pessoas o que elas vão encontrar, como que elas vão comprar, de que maneira elas vão chegar até o consumidor. Mas existe também uma outra função, que é a função de persuadir. E persuadir é conseguir fazer com que o cliente entenda que o teu produto, a tua marca, ele é melhor que o outro, certo? São duas essências da propaganda. E alguns autores, eles trazem 3 principais objetivos, sendo que o terceiro é lembrar. Então, é através da propaganda que a gente lembra. E aí a gente começa a referenciar, né? Por que tem tantas pesquisas, inclusive prêmios da propaganda, que fazem com que se tenha rankings, né, de marcas mais lembradas, marcas que têm maior efeito na cabeça do consumidor. Aqui no estado mesmo a gente faz, a gente lê essas pesquisas, né, que as empresas fazem, que esses meios fazem, e tem uma das pesquisas que quase sempre ela aparece nas nossas divulgações ali relacionadas ao cooperativismo, que são das marcas de cooperativas mais lembradas. Eu acho que eu até já falei, não sei se foi para a turma de vocês ou para outra, né? Quando a gente começa a olhar para aqueles produtos, entende por que aqui no Rio Grande do Sul é tão forte nós olharmos, por exemplo, para laticínios e enxergar a marca Piá, Santa Clara, e aí a gente vai, né, lembrando das marcas com os seus segmentos, né, com os seus ramos de produtos ou serviços. E isso é importante, por quê? Porque uma marca lembrada, uma marca que tem uma boa efetividade nisso, ela consegue se posicionar bem no mercado e muitas vezes até para ela conseguir ter uma manutenção maior, ou seja, lá naquela maturidade do ciclo de vida que a gente viu um tempinho atrás, ela ficar mais tempo ali e poder ser referência para os consumidores. Mas eu alerto o seguinte, vocês vão perguntar assim, tá, professora, legal falar isso aí. Mas o que a gente estuda sobre propaganda dentro da área de gestão? A gente estuda na área de gestão o porquê da propaganda
e como que nós vamos pensar esses investimentos para propaganda. Porque não adianta de nada eu chegar aqui para vocês e dizer assim, não, pessoal, a gente vai aprender a fazer propaganda. Quem é que sabe fazer propaganda? Quem estudou para isso. Botar a Fabiana aqui agora, vamos criar um comercial, vamos criar um negócio. Por mais que a gente tenha criatividade, a gente também não tem o conhecimento, que é o conhecimento que todo pessoal que estuda para isso, ele se dedica em função de diversas características. Nós tentamos, né, entender as características do consumidor, é super importante para o marketing, mas para nós que somos os gestores, não é o nosso foco a gente enxergar por que ali usa azul e usa vermelho, essas coisas aí a gente não sabe, porque a gente não estuda na nossa área. Então, vocês podem ver aqui no Brasil, principalmente quando saem essas pesquisas e propagandas mais lembradas, tem agências de publicidade que são as mais top. São aquelas que, além de tudo, elas cobram pressão, né? Não é qualquer empresa que consegue contratar aquela agência. E as agências, elas juntam todos os meios, todas as capacidades para que as pessoas façam coisas legais. Então, vou dar um exemplo aqui que todo mundo certamente viu. Nós temos 2 cooperativas de crédito aqui que a gente enxerga, né, visualmente, que passaram por transformação da marca. Uma delas foi o Sicredi, né, que mudou a sua marca, mudou a logo e refez tudo. E outra foi a Cressol. Da Cressol, eu vou ver se eu acho, pessoal, o vídeo. Até pouco tempo atrás ele ainda estava ali no YouTube. Vou ver se eu consigo localizar aquele vídeo para botar o link para vocês, que é muito legal, porque é a apresentação da nova marca da Cressol com todo aquele marco de estudo do porquê que ela foi feita daquela maneira. Então, é muito legal a gente entender que antigamente, e eu falo inclusive pela CESPOL, né, pela nossa CESPOL, a gente contratou a agência de publicidade, que é a mesma que faz alguns trabalhos para a gente lá no Poli, para repensar a nova marca. E a nossa marca, eu acho, assim, particularmente muito show, perto daqueles 2 pinheirinhos que tinham antes, porque era famoso, né? Todo mundo montava cooperativa e já botava os 2 pinheirinhos. A gente sabe, né? Vocês certamente já estudaram a importância dos pinheirinhos, por que os pinheirinhos são tão básicos, mas o pinheirinho, ele já tá, vamos dizer assim, ele tá fora de moda. Ele já não é mais o principal, né, da coisa. Então, vocês imaginem lá nos anos 80, nossa cooperativa ali do colégio de 87, eu não sei nem quem foi a primeira pessoa que desenhou o primeiro. Daí a gente fez um remodelamento quando fizemos a mudança da razão social em 2011, na aprovação do estatuto, e já fizemos uma mudança. E hoje ela é bem diferente. Então, se alguém não viu, procura lá a CESPOL, que vocês vão ver que tem várias formas da gente conseguir enxergar aquela nova logo, e ela ficou muito mais relacionada com o que ela faz. Então, quem estuda publicidade vai fazer isso. O que tu quer com essa logo? O que tu quer com a tua empresa? Que imagem tu quer passar? Como que tu vai fazer isso? Então, são esses estudos que a gente não sabe. Eu não sei se vocês já pegaram isso, mas até produtos que às vezes não são só artesanais, né? Produtos artesanais a gente sabe, as pessoas muitas vezes tentam criar as coisas em casa, baixo custo. Mas às vezes até produto assim mais, né? Que a gente imagina que tem um pouco mais de recurso. Tu olha assim, a embalagem é feia. Não chama atenção. A logo é, né, ou a maneira como identifica a empresa, a letra. Prestem atenção, eu gosto muito de ver caminhão, porque a gente fica andando, né, na estrada para lá e para cá, e a gente fica olhando assim, cada coisa assim de caminhão, né, de marca, de transportadora, é tão estranho assim, porque às vezes a gente olha assim, meu Deus, parece que ninguém pensou que aquilo ali ficou feio, ou que não, né, não remete àquilo que ele faz. Eu lembro muito do meu professor de marketing, que ele dizia assim, o máximo que a gente sabe fazer, enquanto gestor, é abrir a nossa padaria e querer que o nome dela seja pão quente.
Daí a gente dava risada, ele disse assim, vocês já não foram em algum lugar que tem uma padaria pão quente? Tudo que é esquina tem uma padaria pão quente. Daí, aqui em Santa Maria, a gente dá risada por causa dos dois irmãos, né? Teve muitos anos, né? O supermercado Dois Irmãos. Daí, uma vez a gente estava viajando, nós encontramos uma rede de supermercados que eram 3 irmãos. Daí a gente dizia, opa, ali já aumentou a família de 2 irmãos, foram para 3 irmãos. Então, tem coisas que são muito, muito óbvias e hoje, né, existe inclusive essa questão de ter uma referência, de ter patente para as marcas, tem várias coisas, né, que a gente também tem que cuidar. E nas cooperativas acontece muito isso, às vezes o pessoal quer botar o Cooper na frente, daí eu vou ver se eu mando para vocês alguns exemplos ali, de uns nomes, umas coisas que ficam meio feias, sabe, que não dá para entender muito bem o que a cooperativa faz. Então, essas cooperativas grandes, estou dando o exemplo das de crédito, mas tem muitas outras, né, que também já fizeram isso. Como muitas delas são antigas, elas tiveram que passar por reestruturação de marca. E a gente começa a olhar que para a propaganda, ter essa referência na marca é essencial. É tu conseguir fazer com que as pessoas se identifiquem. Pensem no seguinte, como é que uma marca consegue ser tão ilustrativa ao ponto de que você só vê um símbolozinho assim, ó, e todo mundo sabe que aquilo ali é uma marca, né? O cara tá jogando lá e tu diz, ele tá de Nike. Quem patrocina ele é a Nike, quem patrocina ele é tal marca, porque se torna muito forte. E para pensar num símbolo, em todas as referências para uma marca, o que ela vai representar, como que o consumidor vai enxergar, precisa ter gente especializada para fazer isso. Eu reconheço muito e acho importantíssimo o trabalho de quem está nessa área da comunicação, porque realmente é uma essência para as empresas. E a gente vê assim, a gente começa a pensar na logo que vai criar para um evento, que vai criar para alguma coisa, e já começa a se preocupar, será que aquilo ali vai ser legal? Então a gente já tenta fazer de uma forma mais profissional. Porque imagine, se tu precisa de uma propaganda para informar, lembrar e persuadir. O quanto mais tu conseguir fazer com a tua marca ou com as tuas, né, estratégias, porque daí entra toda a questão da estratégia, como que tu vai se posicionar, qual vai ser o público que tu vai conseguir atingir, de que maneira tu chega a esse público. Não sei se vocês acompanham novela, já está fora de moda, né, a gente acompanhar novela, mas eu não sei a quantas novelas das 8, porque quando vai iniciar a novela da propaganda, que eles estão com uma marca de carro ali direto patrocinando, e tudo aquilo ali é forma de fazer merchandising. Então, é contrato que tem para colocar, tanto que eles tentam colocar os carros, né, nos personagens principais. Antes era tudo muito discreto, era tudo muito assim, parecia de longe uma Coca-Cola, a gente via que era Coca-Cola, aparecia de longe alguma coisa. Hoje vocês podem ver que é assim, ó, em programa de televisão, estava esses dias passando ali zapeando nos canais e parei no MasterChef. O MasterChef daqui do Brasil, né? E assim como os de fora, eles são todos patrocínios de marcas, todos, desde o ingrediente até a tábua, daqui do Brasil é todo com Tramontina. Então a gente começa a notar assim, para começar algo, e essa moda que virou dos realities, de que tudo, né, as pessoas querem acompanhar, porque é uma competição e acontece em tempo real e tal, é uma baita de uma estratégia das empresas estarem ali. E elas estão realmente buscando o seu espaço. E para o consumidor, ele está vendo, ele está enxergando aquele produto, assim como a gente está enxergando nas redes sociais. E de que forma a gente vai buscar essas pessoas lá nas redes sociais? O que mudou nos últimos tempos? Agora vem a pergunta para vocês. O que vocês estão enxergando mais? Vamos pegar um exemplo agora, estou falando especificamente de propaganda, tá? O que vocês estão vendo mais que está chamando a atenção de vocês com as propagandas que vocês estão vendo, essas focadas para o Natal, ou que vocês estão vendo nos últimos tempos, relacionados com
com a própria pandemia, com o distanciamento social. O que mais chamou a atenção de vocês? Ou alguma propaganda em específico que vocês queiram dar um exemplo? Vamos ver o que vocês conseguiram identificar e o que nós conseguimos ligar com o nosso conteúdo. Agora eu vou querer ouvir um pouquinho o que vocês estão vendo por aí. Professora, não sei, eu me chamo mais a atenção a parte da diversidade, né, das empresas, nas propagandas, assim, essa questão eu vejo que está bem alta. Assim. Verdade. Cada vez mais a diversidade aparece. O que mais que vocês estão vendo aí? Do Natal, alguma coisa está chamando a atenção de vocês? Está chamando a atenção também que estão falando muito da família, do amor ao próximo, colocar-se no lugar do outro. Está aparecendo bastante isso também. Exato. É uma tendência, eu não sei se vocês repararam nisso, mas uma outra tendência que cresceu também nesse período da pandemia foi gerar uma grande referência para o Natal, propaganda da Coca, né? Coca-Cola, família, né? Todo mundo junto. Imaginem, né, pessoal, só para... Já fecho ali com a da Vilma, mas é o que eu lembrei da Coca-Cola. Quando eles lançaram aquela Coca-Cola de 3 litros, aqui no Brasil tudo vira apelido, né? Então todo mundo chamava de litrão, né? O litro, ninguém mais comprava litro, porque não tinha mais aquela embalagem de 1 litro, né? Retornava e tal, que antigamente era mais comum. Daí virou o litrão, né? Todo mundo falava, 1 litrão de Coca, 1 litrão, não sei o quê. Daí a Coca foi num Natal, não sei quantos anos atrás, ela lançou a embalagem maior, que era uma de... Primeiro veio, acho que 2,5 litros, depois uma de 3 litros, que era aquela dourada, toda bonita, né? Que tinha uma embalagem dourada, que eles, inclusive, justificavam que ela era pensada mesmo para ser uma decoração na mesa da ceia de Natal. Então, vocês imaginem, eu já estava imaginando que a família era grande. O que aconteceu no ano passado? No ano passado, eles tinham que fazer propaganda, mas eles não podiam falar de estar toda a família junto, né? Pai, tio, todos os primos juntos lá, porque as pessoas não estavam fazendo Natal dessa maneira. Então, não sei se vocês lembram, mas do ano passado para cá, houve uma mudança bem grande em relação a como se posicionar. Daí vem o que a Vilma falou ali, uma das tendências, né? Falar da família, da solidariedade. Parece, está me dando uma impressão assim, de que não está se falando tanto no presente, né? No presente, o objeto. E sim, as empresas estão querendo dizer que tem que se fazer presente no Natal. Então, tentando rebuscar. Então, valores. O que é isso, pessoal? Para nós que estudamos o cooperativismo, se a gente vai se posicionar como uma cooperativa, nós sabemos que a gente vai partir lá dos princípios cooperativistas, né, dos 7 princípios, e vamos trabalhar valores, que são esses valores, as famílias, as composições diferentes de família. E outra coisa que eu ia comentar, no sentido que eu não sei se vocês notaram, uma que me chamou bastante atenção é essa última da Quero Quero, que o Michel Teló canta, mas é uma tendência, isso eu li já faz um tempinho atrás, que veio uma reportagem sobre isso, de buscar os próprios funcionários para serem os agentes da própria propaganda. Então, as pessoas falando, ou funcionário, ou cliente. No nosso caso, como cooperativa, também a gente pode colocar o associado. Ele está ali falando. Não sei se vocês repararam aquela propaganda do Cicobi, que são pessoas que estão falando, né? Para minha necessidade, eu acho importante investir em tal coisa. Eu queria, né, comprar uma casa, daí começa a vir. Mas o exemplo tipo aquele ali da Quero Quero, que tem inclusive a musiquinha e tal, mas eles estão mostrando as pessoas em diversas lojas e os próprios funcionários estão fazendo a propaganda. Então, é um período, a gente pode dizer assim, onde está se buscando novamente essa união, essa possibilidade das pessoas se unirem. Nos últimos dias, a gente olha Instagram, todo mundo começa
já está na festa da firma e tal, porque não era uma coisa que a gente via no ano passado, e esse ano a gente já está fazendo isso, né? Que dia eu vou me encontrar com os bolsistas, que dia eu vou me encontrar com não sei quem, que dia eu vou fazer um encontro com tal coisa. Jonas escreveu alguma coisa aqui, Jonas, vamos ver. Propaganda dos funcionários, tem muitos que viram comédia, né? Os funcionários também não são modelos, né? Não fica muitas vezes uma coisa muito, né, planejada, mas a gente fica pensando quanto pode ser um reconhecimento no sentido de que eu coloquei as próprias pessoas para fazer. Tem algumas que eles fazem como entrevista e coisa assim, né? Tem vários modelos, mas coisas que estão se usando e que são reais, inclusive, né, nas nossas propagandinhas que ficam ali piscando e vindo no nosso celular de coisas que a gente procura. Propagandas que aproximam mais a vida real. Então, vocês podem ver se é uma propaganda de um carro, o cara está andando no carro e ele está pegando uma estrada, ou dali um pouco ele está colocando as coisas no porta-malas, vida real, né? Não adianta só eu dizer que tem o maior porta-malas da categoria, então tu tá lá botando um monte de coisa e vai viajar. Ah, o carro tem uma pegada jovem, então lá, aquela pegada jovem, tu mostra as pessoas jovens indo fazer determinados, né, programas que se relacionam com aquele perfil. Essa questão da vida real, ela é bem legal. Fala, Jonas. Tem um negócio que o nome, eu acho que é tráfego pago, se não me engano. Eu não sei muito bem como que é, mas ele está relacionado um pouco com essa situação da pessoa pesquisar alguma coisa e ser direcionado algo para ela. Eu acho que o tráfego pago tem a ver com isso, não tem? Eu vou até pesquisar esse teu tema. Eu já li alguma coisa, mas eu não sei se exatamente é isso aí. Mas o que faz... Oi. Eu sei que, se não me engano, o tráfego pago é tentar direcionar para o que tu já... produto, tentar direcionar ao máximo as pessoas que realmente vão comprar. Uhum. Por exemplo, sei Sim. lá. Pode falar. Não sei dar um exemplo aqui, mas vai vender um celular, por exemplo, vai direcionar aquele tipo de celular para uma pessoa que vai ter um uso específico, ou sei lá, um tipo de calçado, alguma coisa. Um calçado que é um tênis que é para atleta, por exemplo, vai direcionar para pessoas que seguem aquele tipo de esporte, por exemplo. Seria mais ou menos isso, pelo que eu entendi. Então, isso também está relacionado ao que a gente está comentando aqui, né? Sim, porque várias coisas eu não tenho assim não estudo muitos detalhes relacionados a como atingir e a propaganda para públicos digitais, né? Essa parte aí ela é muito legal, o pessoal da propaganda estuda muito, até vou pesquisar depois para te dar o ok, se realmente é o que a gente está pensando aí com esse termo. Mas o que a gente sabe é que todos esses estudos, né, dos algoritmos que todo mundo fala aí, que sempre tem algo pesquisando e buscando as pessoas, é um trabalho que ele é bem direcionado. Eu assisti num evento, inclusive que era de comunicação cooperativista, eles estavam comentando, levaram uma pessoa, acho que ela era de São Paulo, se não me engano foi bem no início ali de 2020, quando iniciou a pandemia, que teve um dos primeiros eventos online. E eles estavam falando sobre isso, que as cooperativas, elas precisavam contratar empresas para conseguir gerenciar as suas mídias sociais, porque muitas delas não tinham essa capacidade, porque encontravam nas propagandas mais, como é que eu vou dizer assim, meios mais tradicionais, já uma forma de atingir o seu público. Então, eles inclusive davam um exemplo, de cooperativas agropecuárias, cooperativas que já estavam há muito tempo naquele local, que conheciam, já tinham um certo conhecimento do seu público, e que eles precisavam encontrar. E eles botaram um cara de uma consultoria para falar um pouco sobre isso. E foi a primeira vez que eu ouvi, assim, de uma forma mais direta, que ele mostrava como que eram feitos esses cálculos de tu conseguir saber qual o período que tu vai atingir mais pessoas, porque antes a gente ouvia muito isso em relação à rádio, à TV, né? Mas nas redes sociais, por exemplo, o Instagram ele tem
um domínio e uma forma de cálculo que ela é específica só para ele. Se tu for lá para o Facebook, já é outro tipo de cálculo que tu faz. E cada vez mais essas mídias, e hoje vocês veem, as pessoas estão se promovendo e promovendo o seu produto, seu serviço com TikTok, com, né, outras mídias mais modernas, todas elas têm um determinado apego que faz com que busque esse consumidor. Deixa eu ver o que tu escreveu ali, tu pegou o conceito, né? Metodologia de investir em plataformas e sites que mostram o conteúdo de forma destacada para os usuários. Então, as vantagens estratégias estão a visibilidade rápida e a divulgação pontual. Eu acredito que seja mesmo uma forma de conseguir chegar no segmento específico para tu não, entre aspas, né, perder tempo com outro público que não seja aquele realmente que tu quer. E como que faz isso na prática, eu não sei dizer para você. Certamente tem bastante cálculo, bastante estudo para conseguir fazer isso, mas é chegar no específico mesmo. Porque vocês imaginem, enquanto a gente trabalhava fora do digital, que é a grande mudança para o marketing, tudo era muito direto. A vitrine está ali, ela mostra os produtos que tem. A loja é organizada com tais e tais setores para que você possa circular por todas elas. O exemplo aquele do supermercado. A padaria fica em tal localização para que as pessoas sintam o cheiro do pão e tal. E isso realmente vem os estudos, né? Vem os estudos para isso. Como chamar as pessoas através de um cheiro característico, como chamar as pessoas com algo visual que seja atrativo. Só que muitas vezes a pessoa não vai até o local. Então, por isso que mudou de uma forma bem drástica, tu conseguir fazer com que as pessoas enxerguem. Lembrem desses exemplos que a gente já comentou aqui, relacionado com esse crescimento das microempresas, dos microempreendedores no período da pandemia. A pessoa que faz bolo em casa começou a vender bolo. Ela vai botar fotinho do bolo. Ela tem que mostrar como que é o bolo. Muitas vezes ela vai cortar e vai divulgar aquela fatia do bolo para as pessoas enxergarem se o bolo está fofinho, se ele está bonito, está com a característica X lá dentro, né? Então, tudo isso são formas específicas para se fazer uma propaganda, né? Uma divulgação. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que nem sempre a gente vai ter na nossa organização condições de contratar as melhores agências para fazer uma propaganda, porque, né, esse serviço é um serviço caro, é um serviço que se precisa dele. Mas, ao mesmo tempo, nem sempre a gente vai conseguir. Então, aquele que é pequeno, ele às vezes está fazendo do jeito dele. Não sei se já aconteceu com vocês, mas períodos assim que as pessoas colocam cartõezinhos ou folderzinho na caixa de correio, às vezes é uma coisa assim tão simples, né? Ele fez ali numa impressora ou até tirou o xerox, que tu nota, né? Ficou mais escurinho ali do lado. Daí tu fica pensando como que a pessoa se apresenta daquela maneira, como que ela acha que ela vai conseguir, primeiro porque muitas vezes colocando só na caixinha do correio, talvez tu não tenha um foco para o teu principal público, né? Segundo, que tu pode também estar te apresentando de uma forma, esses tempos eu lembro que eu peguei um ali era de coisa assim, a pessoa se oferecendo para manutenção disso, daquilo, só que foi enumerando vários itens e era muita coisa, é difícil tu ler algo grande, daí a gente já fica imaginando, se colocasse algo mais direto do principal serviço que presta, mas às vezes na vontade de deixar mais claro, a pessoa escreve, né? E faz muita coisa ali. E não surte o resultado. Assim como a gente vê propagandas estranhas, propagandas que não colam. O que cola na cabeça das pessoas? Música, os famosos jingles, aqueles, né? Nessa época de Natal, ninguém mais aguenta, né? A musiquinha de Natal, mas todo mundo bota algum fundo ali de Natal para as pessoas lembrarem. Mas essas características de entender o que eu faço para aquele público, elas são muito específicas de quem entende do assunto, de quem estuda a parte de publicidade, de propaganda, para saber muito bem.
nós vamos ficar com aquela parte assim, legal, a gente vai entender para que serve a propaganda, a gente vai pensar na propaganda, vai pensar na nossa logo, em como que nós vamos chegar até o consumidor, mas nós não vamos ser a mão na massa disso aí. Por quê? Porque isso depende de criação. Ao mesmo tempo que, para promoção de vendas, também pode-se buscar serviços especializados. Um exemplo que eu falo para vocês, vocês certamente já pararam em algum lugar que tem uma demonstração do produto. Vamos pegar o exemplo lá daquelas lojas de eletrodoméstico. Demonstração do produto. É uma estratégia? Sim. É uma ferramenta de promoção de vendas. Tu mostrar como o produto funciona, agrada o consumidor, chama atenção, principalmente se tu fizer isso na loja física, se tu fizer pela internet. Só que hoje está mudando um pouco, né? Às vezes quem está divulgando não é o contratado pela propaganda, né? Contratado pela empresa. E sim alguém que já está experimentando o produto. E essa é uma das coisas que mais funciona. Amostra, certamente vocês já receberam amostra de algum produto. Leva uma amostrinha para ver se é bom, né? Então, experimenta numa pequena quantidade, é uma estratégia, é uma ferramenta usada pelas empresas para chegar até uma ampla divulgação daquele produto. Brindes. Brindes, eles divulgam a marca. Já tem uma regra que diz que, normalmente, os brindes eles têm que ser gratuitos ou oriundos de algum tipo de participação do cliente. Se tu rodar a roleta lá, tu pode ganhar um brinde. Ou simplesmente tu foi em tal lugar e já ganhou o brinde, mas o brinde não é para ele ser cobrado, é para ele ser, né, levado pelo consumidor para mostrar a marca, né? Então, muitas vezes não é o produto que a empresa faz, mas é alguma coisa que vai divulgar. Dá um exemplo bem simples. Você certamente tem aí na mesa de vocês uma caneta de brinde. Que caneta é o brinde mais comum do mundo, ó. Aqui, ó, canetinha. Então, a gente ganha caneta no evento, ganha caneta na esquina, ganha caneta lá na loja, no restaurante. Então, o pessoal faz caneta, mas é só um exemplo, né? Tem muitas empresas que dão brindes bons e brindes mais caros. A caneta é um brinde mais simplesinho, mas que todo mundo tem. Onde a gente chegar, tem alguém com uma caneta de brinde. Se nós formos pensar, vamos reduzir o preço, vamos fazer descontos, é uma ferramenta de promoção de vendas. Vamos privilegiar o consumidor por fidelidade, é uma outra ferramenta também. Qual que vocês lembram mais? Cartão, pontuação. O ponto do cartão se transformar em milhas, o ponto das milhas se transformar em outra coisa, porque de 2020 até 2021 pouca gente estava viajando, então muita gente aproveitou as milhas de outro jeito. O que está na onda aqui que vocês ouvem falar direto? Famoso cashback. É uma estratégia bem antiga, né? Tem uma porcentagem de devolução do dinheiro para o cliente. Só que não era tão comum a gente ouvir assim em lojas de departamentos, lojas, né, mais básicas. E agora a gente está assim, ó, tudo que é tipo de compra nessa Black Friday foi uma loucura, né? Porque além de divulgar as promoções, as empresas também usavam a possibilidade de divulgar que tinha como retornar um dinheiro, que tinha cashback. Então, isso é algo assim muito interessante e que o cliente vai olhar, não, mas isso aqui custa tanto, mas eu tenho um retorno de tanto. Beleza, pode ser uma baita de uma estratégia que a gente sabe que as empresas estão usando. São maneiras de fidelizar, de conseguir fazer com que o cliente retorne, que aumente a frequência da compra. É uma outra coisa que nós utilizamos muito como uma forma de buscar melhorar a nossa frequência, é fazer com que as pessoas comprem mais, com que elas tenham maior necessidade ou desejo daquele produto ou serviço que a gente venda. Deixa eu pensar em mais alguma aqui. Certamente vocês já participaram de algum tipo de sorteio, de concurso. Vocês vão ver pela lista. A lista é bem grande, mas diversas ferramentas que todas elas servem para aumentar
a capacidade de venda da empresa. A gente podendo fazer algo para vender, né? Divulgação, juntar com outra marca, as próprias parcerias, a gente vê muito quando vai a shopping, locais assim que tem mais de uma empresa, até aquele exemplo que normalmente, não sei se está acontecendo agora para o Natal, mas que normalmente nos shoppings eles colocam, tanto em compras vale um cupom, às vezes tem um prêmio bom lá, que é um carro, alguma coisa assim. Então, todo mundo se une e você pode comprar em várias empresas e vai concorrer ao prêmio que o shopping, claro, todo mundo fez a sua participaçãozinha ali para poder ter aquele prêmio. São estratégias bem interessantes. Essa é uma época bem legal de ter promoção, de ter algum tipo de sorteio, e depois cai as vendas. Vocês podem ver assim que toda a venda do comércio ela é ranqueada pelos períodos das datas comemorativas, né? O comércio vive em função das datas. E para cada uma das datas tem os principais agentes para aquelas vendas, né? Produtos ou serviços que são específicos. Segundo, né, todos esses dados de comércio, o Natal é o melhor porque ele agrega a todos, né? No Natal, se a gente for pensar, né, tendo poder aquisitivo para os presentes, pode ter presente para mulher, pode ter presente para homem, pode ter presente para criança. Então, é um pouco diferente do que o Dia da Criança, que é um apelo infantil, do que o Dia das Mães, que é para mulher, que o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados, também é uma data que eles estão trabalhando muito esse aquecimento do Dia dos Namorados, porque eu acho que mudou um pouquinho não só o perfil, né, que as empresas estão trabalhando muito bem isso em relação à diversidade, a como que as famílias estão compostas, mas também com tipos de presentes, que nem a gente falava um tempo atrás, que toda menina, né, normalmente sonhava com o vestido de 15 anos, com festa, com isso. Há muito tempo que se reduziu o número de festas, os pais querem dar viagem, querem dar alguma coisa, né, diferente. Então, essa transformação, como eu falo sempre para vocês, o marketing ele tem que estar atento, né? Como ele é um processo dentro da organização, ele tem que ter pessoas que estejam atentas a essas mudanças da sociedade. Ou seja, por que estão fazendo menos festa de 15 anos? Por que estão viajando? Por que teve o período que viajou menos? Agora já é um período que viajou mais. Não sei se vocês se deram conta, mas nas últimas semanas ferveu de festa, né? Vocês olharam ali pelos amigos conhecidos, era gente casando, era gente se formando, voltou a ter formatura presencial. Passei sábado ali no Morotim, tinha uma baita de uma formatura no Morotim, extremamente estranho a gente passar no Morotim e ver aquilo cheio de carro. Eu acho que foi, pelo menos que coincidiu em horário que eu passei ali, foi a primeira festa grande eu acho que eles até consideraram uma reinauguração de tanto tempo que ficou fechado. Eu tinha visto, era aquele ônibusinho da Ensaio, estava ali na quinta-feira, então teve uma formatura grande. O quanto isso vai aquecer um setor que ficou parado e que também teve que passar por transformações e que talvez já faça algumas coisas diferentes. Então, todo mundo acompanha o que as empresas fazem, como que elas estão divulgando o seu produto. Não sei se vocês viram, mas no período da pandemia surgiu bastante. Nós aqui no Sul, nós, principalmente Santa Maria, que é cidade menor, nós não somos muito acostumados com aquele modelo das pessoas irem até a casa para organizar um buffet e fazer um jantar, uma coisa assim, né? As cidades maiores têm muitos serviços disso. Por exemplo, uma pessoa eu conheço que ela fechou o restaurante, ela ficou trabalhando com esse segmento. Ela não tem mais restaurante, ela fechou na pandemia, e ela faz agora cardápios, monta, e tem uma equipe que vai em casa. Então, tu pode fazer uma recepção lá na tua casa para, digamos, 12, 15, 20 pessoas, sei lá quantas, né? Se tem um limite, não sei. Mas ela faz toda a organização e leva os produtos, né, para serem confeccionados, para fazer, ou que tem que levar já meio pronto, vai pronto, mas ela faz toda essa organização em casa. E esse é um serviço que cresceu, um serviço diferente,
Por quê? Porque as pessoas não estavam mais saindo muito de casa, né? Elas não estavam indo para um local, né, de festa, tanto que vocês devem ter visto muitos locais aqui de Santa Maria, eles falaram, né, teve um período ali que o pessoal de eventos fez, né, fizeram postagens e foram até a Câmara de Vereadores, parece que teve uma vez e tal, muitas manifestações em relação a ter parado completamente. E daí vocês imaginam um local que tem toda uma estrutura, tu tem que manter essa estrutura, né? A estrutura ficou ali, fechada, tu precisa manter todas as condições para agora voltar a reabrir. Então, olhando, pessoal, para essas duas partes, né, do grande elemento que é a promoção, eu quero que vocês olhem lá tudo que ficou no nosso material. Eu acho que eu não abri ainda, ele tá, mas tá oculto o material. Depois, mais tarde, eu já abro ali para vocês. Especificamente de promoção de vendas e propaganda. É basicamente o que nós conversamos aqui. Com relação a relações públicas, eu vou procurar uma reportagem, que eu sei que tem uma reportagem bem legal, que vocês vão poder ler sobre como que as empresas estão hoje, a relação delas com a imagem, essas áreas e várias outras áreas que foram criadas, como ter área que trabalha com redução de riscos, com diversidades relacionadas a problemas que podem acontecer. Eu vou procurar um texto para a gente poder fechar essa parte aí. Então, a nossa principal questão para hoje era entender um pouquinho sobre a propaganda e sobre as principais ferramentas de venda. No nosso acordo, então, a gente vai ter mais uma atividade que vai ficar relacionada com esse P que a gente está fechando aqui, então quero achar a reportagem para colocar junto. E já vou deixar as explicações bem direitinho com o anexo do livro, para que vocês possam aproveitar lá naquele dia, não precisa ser no dia 1º do ano, né? Nem no dia 2, quem sabe, mas que lá na outra semana, ou ali entre o Natal e o Ano Novo, vocês consigam dar uma lidinha e já olhar o conteúdo para a gente poder fazer essa discussão e dividir os temas quando nós retornarmos. Dúvidas, pessoal? Conseguiram pegar o essencial? Alguém quer dar um exemplo, dizer alguma coisa que pensou em relação ao que a gente conversou aqui? Oi. Oi, fala, garoto. Um exemplo bem simples, assim, ó, a nossa cidade tem a tal da Cirila, né? E tem o refrigerante Dolly lá em São Paulo. De um do outro não tem a diferença nenhuma, só tem a diferença que a gente consegue subentender que seria o poder aquisitivo. Mas por que o Dolly está na memória das pessoas, está na mente gravada, assim como diz, né? Porque ela faz propaganda. Qual é a propaganda da Cirila que tu viu até hoje, desde a sua reinauguração? Problemas, né? E o refrigerante, o fornecedor do extrato de Guaraná é o mesmo fornecedor, porque são poucas indústrias que fornecem extrato de Guaraná, né? Então provavelmente deve ser o mesmo, né? A diferença só é tu investir em propaganda, por isso que as empresas, que nem falaste lá da Nike, né, só um risquinho, o momento que a Nike deixa de investir em propaganda, né, as pessoas começam a, digamos, a pensar na Adidas, né, apesar que são tudo mesmo familiar ali, né, mas começa a pensar na Adidas e, né, fica de lado. E a Dolly, assim, por mais que tu vê aquela garrafinha feia, tenebrosa, né? É o bonequinho, né? O Dolly. Exato. Com certeza. Assim, ó, quando pegou o primo do sobrinho lá que sabia mexer no PowerPoint lá e fez, entendeu? Para eles a marca. Né? Não foi, digamos, se foi uma agência, talvez a agência foi dentro dos recursos financeiros que a Dolly tinha para oferecer, né? Porque hoje a gente sabe, assim, era tudo em cima dos 20%, depois que o presidente falou meio que como funcionava a comissão de agência, muito serviço acabou quebrando, então muitas das agências
começar ruim, né? Isso. É que, na verdade, assim, como eu trabalhei já em agência, e uma coisa que eu sempre achei super chata é quando tu não digamos, que o cliente é aberto. No momento que tu fala para o cliente o porquê dos 20% que tu cobra em cima de um serviço, ele vai entender e vai aceitar. Mas no momento que tu faz, tipo, uma ligação para indicar um fornecedor e aí tu pede 20% dessa comissão do serviço, que o cara vai lá trocar uma lâmpada, digamos assim, isso eu acho muito chato, entendeu? Né? Então, tu fecha um contrato com o cliente, digamos, eu vou te cobrar um valor X e vou te oferecer isso e isso dentro do pacote, né? Mas não cobrar uma porcentagem, né? E é isso que, digamos, o presidente tentou esclarecer e a população não conseguiu entender. Ou se entendeu, né? Deu essa quebradeira. Exato. Mas é aquela coisa assim, tipo, tu pagar uns 20% por uma coisa, né, que talvez tu não vai usufruir, o cliente não vai usufruir, mas a agência vai se beneficiar. Isso eu sei porque eu trabalhei com essa parte financeira, então acho meio chato e não gostava de enganar, entendeu? Porque depois eu me sentia mal, mas enfim, como eu era funcionário, não tinha muito o que fazer, tinha que aceitar e ir adiante. Mas eu sempre gostei, assim, que pelo menos a gente tinha clientes que a gente falava abertamente o porquê dos 20%, né? Numa outra agência, isso, né? Ela falava abertamente os 20%, era aceitável e tudo fluía normalmente, não havia empecilho nem nada, entendeu? Então era bom de trabalhar, quando a coisa é bem esclarecida, né? Então, né, e aí eu vejo assim, a maioria das empresas aqui em Santa Maria acabam não investindo em propaganda, porque não tem dinheiro para investir, mas tu economiza 1%, 3% dentro do teu valor X, em 2, 3 meses tu tem um valor referente que tu consiga anunciar, talvez rádio, televisão, um carro de som, alguma outra forma, né? Mas nem isso não tem um planejamento, né? Então, é difícil de ver. Eu gostaria de que muitas empresas prosperassem, entendeu? Mas às vezes a gente fica ali limitado ao conhecimento pelo Facebook só. Isso aí. Eu comecei a seguir a Cirila no Instagram, né? E como santamariense, como alguém, né, que já passou dos 40, todo mundo tem aquela lembrança da infância da Cirila. As gerações mais jovens, elas não conheceram, né? Elas não viveram isso da Cirilinha no boteco da esquina, que tinha lá no boteco da esquina a garrafinha, né? Então, a gente conta muito a história da Cirila, só que eu acompanhei todas essas reportagens que saíam da questão... Como é que eles usam, assim, né, de trazer uma marca que era algo sentimental e tal, e realmente eu me surpreendo com isso, porque eles não trabalharam isso na propaganda, né, não fizeram isso, eles não foram atrás. Daí esses tempos, não faz muito tempo, eu já estava tomando Cirila e procuro Cirila no mercado e tal, eu vi as outras variedades, até provei num restaurante bem pertinho aqui de casa, que ela disse que ela fez uma parceria legal com eles e ela está com um refrigerador ali com só os produtos da Cirila, e eu provei a água tônica deles, porque eu adoro água tônica. E eu gostei da água tônica, não é, parece que tão amarga, algumas marcas eu acho muito, muito amargas, e daí a gente, que legal, vou comprar água tônica da Cirila, porque eu gostei do gosto, não vi nada. E eu fui olhar no Instagram deles, assim, e não tinha nada novo, assim, relacionado, né? Agora tem uma linha de produtos, tem o Guaraná, você pode tomar a Cirilinha. Daí, esses dias a gente estava fazendo um drink aqui em casa e tinha uma Cirilinha aberta, aquelas de garrafinha, não a da garrafa de vidro. E eu disse assim, mas eu vou botar Cirila nesse negócio. Eu fiz um aperol misturado lá, que... inventei, eu gosto muito de inventar drink. E ficou muito bom. Eu estava com a minha cunhada aqui em casa, mas ficou que delícia, não sei o que, nós tudo falando da Cirila. E eu ainda brinquei assim, olha, eles estão perdendo dinheiro, porque se eles fizessem alguma coisa assim, invente o seu drink com a Cirila, invente o seu acompanhamento com a Cirila, porque olha o quanto essas empresas grandes fazem. Eu vi uma divulgação muito legal do Guaraná Jesus, e eu fui num bar lá em São Paulo, muito tempo atrás, e eles falando ali, porque o drink era cor-de-rosa, não sei o que, e você sabe, né, que o Guaraná Jesus não chega em todos os estados e tal, e eu sou uma
uma fã de carteirinha do Guaraná Jesus, porque tem os ame e odeio, né? Mas eu gosto muito. E daí eu vi assim, o quanto eles trabalham isso. Pode olhar pelas redes sociais deles, eles trabalham bastante isso. De receita, de não sei o quê. Como tá na moda agora, né? Gin com tônica e tal, tu começa a ver na televisão direto, né? Aquela propaganda do Tanqueray, coisa mais linda, né? Tudo verde, o cara faz aquele negócio que tá tomando aquele gin. Eles estão perdendo de fazer isso, porque eu perguntei para essa amiga aqui do restaurante, e eu disse assim, então tu vai trabalhar com a linha deles? Eles disseram assim que eles estão cada vez mais abrindo o mercado para restaurantes, para bares, para o pessoal voltar a assimilar a marca. E eu fiquei pensando exatamente nisso, comecei a seguir eles, mas eu não estou vendo eles fazerem muita coisa, né? Será que faltou investimento? Não tem muita visão? Tem um amiguinho aí na aula. Tem um amiguinho. Vamos fazer a proposta? Tudo isso? Só vamos levar a proposta para eles, então. Só complementando, independente deles, assim, tipo, no trabalho ali, até eu comentei a respeito de uma empresa de energia solar, né, com relação a esse trabalho último, né, visão e valor ali, a coisa. Porque os caras, quando abriram um empreendimento de energia solar, já existia na cidade várias empresas de energia solar, de coisa de captação, né? Só que nenhuma, digamos assim, começou a se desenvolver, ou, digamos, pensou, vou montar uma estrutura mais reforçada e oferecer para o cliente um outro suporte, né? Não, eles só tinham a venda do equipamento, aí o pessoal vinha de fora fazer a instalação e aí faltava a manutenção, né? Hoje, até vou falar o nome ali, acho que é Lumenck, se eu não me engano. Eles são super grandes, né? Isso. Na verdade, eles começaram pequenininha, como representante, mas aí é aquela coisa assim, a visão do empreendedor, né? Ele fez todo um planejamento, tudo, e aí, da noite para o dia, aquilo ali explodiu, né? Porque, e os demais que continuam abrindo na cidade, eles só conseguem abrir como representante. E ali, se tu for ver na faixa, já existia mais de uma empresa essas de energia solar, mas nenhuma, né, pensou, vou mudar, vou, né, oferecer alguma coisa direto para o cliente, vou montar, vou crescer ou ampliar meu negócio, não. E independente, não, ali a Lumenck cresceu, está expandindo, e os demais continuam estagnados. Pelo que eu passo ali, não muda nada. E várias, já assim, abriu mais duas, uma ali no viaduto que tinha sinaleira que entra aqui para São José ali, só que entra, abriu mais uma ali, uma outra mais adiante também ali, agora não vou conseguir lembrar, também no mesmo trecho ali da faixa velha, mas também vira como representante, claro, fazem as propagandas, isso, a coisa mas aí primeira coisa que baixe é o Lumenck, não tem, né? E o consumidor acaba pagando o preço porque sabe que tem uma assistência, tem uma garantia, os caras estão aqui com tudo, né? E eu conheço também um compadre, vamos dizer assim, ele também é representante dessas placas solar, tudo, e é tudo de fora, vem lá tudo do Paraná. Tem uma que começou ali na incubadora social, né? Aquela que é parceria solar, ela é bem grande, que ela tem uma unidade agora ali dentro do centro de eventos. Eles estão expandindo, acho que eles abriram, né, já uma unidade ali na faixa. Acho que é uma dessas aí que tu comentou. Estão crescendo, né? Estão começando. Mas isso é importante porque a gente vai pensar assim, vai ter mercado para todos. Só que é que vai... talvez a líder... Vocês vão gostar de ler os exemplos do livro do Marketing de Guerra, porque é bem isso, quando o líder se posiciona e quais são as estratégias que ele usa para conseguir se manter e como que o segundo lugar faz, o terceiro, então, ele fica um pouquinho mais atrás. E são coisas muito legais da gente discutir, né, de pensar que tem essas formas, essas possibilidades de crescimento. E nós vamos dar umas dicas lá da Cirila, eu não conheço ninguém de lá, mas que eu quero mandar a receita do drink e eles vão gostar. Vamos botar isso aí. Cliente, participe, mande a sua receita ou diga com o que Cirila combina. Olha que massa fazer isso, né? Se
Lá Elma Chips fez esses tempos, quais os sabores que você mais gostaria de ver na batata e não escolheram o sabor churrasco? Tá, foi um temporário ali, edição limitada, mas foram coisas que isso é uma tendência. É tu colocar o consumidor para ele também interagir com a tua marca. Então, são coisas assim que às vezes pensa bem, é de Santa Maria, quantas pessoas que vão lembrar da Cirila, o que Cirila remete, poderia trabalhar isso nas redes sociais, né? Eu não sou da parte de propaganda, mas a gente manda daí para o pessoal, né, que vão poder dar as dicas, mas realmente poderiam estar trabalhando bem mais por ser algo que é do local, que traz a reviver muitas pessoas a infância e como que era o produto, né? O gosto é bom, é ótimo, e tomara que eles consigam, né, se alertar para isso, que podem fazer mais coisas, né? Agora, daqui a pouco, que já tenha mais possibilidade, com mais gente saindo, mais gente comprando, né? No início parecia, né, que estava meio assim. É que eu também criei uma expectativa porque a gente começou a ler, né? Ler as reportagens e tal, vai voltar, daí tu espera assim que vai chegar com um boom e não chega, né? Ó, santamarienses estão reivindicando grandes propagandas aqui para as nossas marcas. E eu acho isso muito legal mesmo, que a gente consiga trabalhar. Mais alguém? Estão tomando Cirilinha por aí? Mais alguém conhece? Quem é de fora nunca tinha ouvido falar? Então dá para pesquisar um pouquinho da história, pelo menos essa parte da história tem lá, vocês podem encontrar, né? Para a gente todos conseguirem conhecer um pouquinho. Mais alguma coisa, pessoal? Dúvidas? Ó, viu só? Tomou em Jaguari. Olha que legal. Já tem que chegar nos lugares aí perto, né? Para o pessoal conhecer a Cirilinha. A famosa, né? Que eles dizem que a composição é porque ela é feita com a casca, né? Então ela é diferente, ela não é como uma Fanta. Ela não é a mesma coisa que tomar uma. Tô falando na Fanta porque é que vem na cabeça da gente, né? De laranja vem a Fanta. Pode deixar os amiguinhos latir aí. Eu não estou com o alemão aqui, daqui a pouco o alemão invade aqui o escritório, senão ele já vem e já senta na frente aqui do computador. Não, e só para complementar que é feito do ácido da casca, e o suco e o bagaço, a semente, era tudo descartado, tanto que a laranja era dado para Palote, lá para os alunos fazer coisa. E olha que eles deixavam de fazer suco de laranja, né, o suco, né, da casca mesmo, eles poderiam ir semente, que possa ser feito o veneno, aquele para as formigas, né. Eles deixavam do bagaço, além de bagaço, acho que era ração animal ou alguma coisa assim nesse sentido, eles deixavam de fazer tudo isso por falta de conhecimento. Ou se tinha conhecimento, não tinha tecnologia. Né? E mesmo se tivesse, havia empecilho, digamos, das grandes, né? Vamos dizer aí a Coca-Cola já lá no Ministério da Agricultura, no mapa, já determinava que tinha que ter uma área, alguma coisa assim. Então, eles nunca se preocuparam nessa questão aí de reaproveitamento desse material. E agora, claro, eles compram direto o extrato, né, da laranja, não compram mais a laranja, nada, né, já vem tudo isso. Então, já tem esse diferencial. Mas mesmo assim, como tu falaste, né, a divulgação está muito pouco, está muito... Tá lenta. A Só Coco também tem uma história bem legal, até tenho num livro ali, que eles contam, né, durante muitos anos que eles botavam toda a água fora, porque eles aproveitavam só a polpa, né, aquela parte grossa ali do coco. E o surgimento da água de coco envasada e que foi levada para fora do Brasil e que a gente encontra muito, os primeiros que levaram foram os americanos e foi, assim, uma coisa super, né, que deu muito certo envasar fora. Isso também foi, assim, foi um estudo em função do aproveitamento, mas a gente está botando isso aqui fora, será que não tem como a gente aproveitar? Né? Imagina abrir todo aquele coco, a coisa que a gente mais gosta de tomar água direto no coco e na indústria ia fora. Então eu tenho um estudo de caso no livro ali que ele conta bem direitinho em que ano que começou e como que eles tiveram, daí é claro que encontrar tecnologia, tudo para conseguir fazer
o tratamento, né, daquela água para que ela pudesse ser conservada mais tempo, daí com a embalagem, com o modelo, né, da embalagem longa-vida e tal. E para que coisa melhor, né, do que comprar uma embalagenzinha de água de coco? Então, tudo é uma questão de visão, né? Tentar ver a visão do negócio. Mais alguma coisa, gente? Podemos ir indo para o nosso encerramento? Muito bom a gente poder trocar essas ideias para a gente entender um pouco mais do conteúdo.